Nos últimos 5 anos, nós temos observado um aumento significativo no número de pesquisas que abordam a metodologia de estudo da discriminação racial. E aí nós conseguimos identificar pelo menos 3 eixos de discussão que têm captado a atenção da comunidade acadêmica em torno desse tema. O primeiro eixo ele está associado ao processo de desenvolvimento e aprimoramento de novas técnicas de pesquisa, principalmente aquelas que envolvem aplicações de inteligência artificial, de aprendizado de máquina. E nesse eixo a gente observa essencialmente discussões em torno do reconhecimento de novos padrões de discriminação, como, por exemplo, aqueles que se dão em processos de recrutamento que aplicam sistemas automatizados de decisão. O segundo eixo de discussão, ele se refere às implicações éticas das pesquisas sobre discriminação, sobretudo aquelas que buscam analisar os mecanismos do viés explícito. E aí a principal questão de debate nesse eixo, ela diz respeito aos sujeitos que são objeto de pesquisa, e na grande maioria dos casos não sabem que estão objeto de pesquisa. E isso constitui um problema do ponto de vista ético. E o terceiro eixo de discussão, que de certa forma contextualiza os eixos anteriores e ao que nos interessa nesse momento, ele se atém aos diferentes efeitos percebidos da discriminação racial em função das escolhas metodológicas que fazemos. Então, dito de outra forma, o modo como nós decidimos investigar a discriminação racial orienta os resultados que nós obtemos e as interpretações que nós fazemos em torno da discriminação. E esse é um ponto relevante porque, em última instância, a escolha do método influencia as ações, as políticas, as iniciativas que se baseiam nas análises que nós fazemos sobre os dados que nós obtemos a partir desse método. Agora, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter muito claro em mente que quando a gente se refere a método, a gente está falando, na verdade, de uma forma muito simplificada, dos procedimentos que orientam a execução da pesquisa. Então, cada um desses procedimentos tem as suas premissas epistemológicas, tem as suas premissas ontológicas sobre como o conhecimento é construído. Os métodos quantitativos, por exemplo, são muito eficazes para mensurar a extensão das desigualdades raciais objetivas. E isso pode ser feito em diferentes áreas, como a educação, como a renda, como a segurança pública. Esse tipo de método, ele nos permite identificar padrões que indicam como determinados grupos são sistematicamente desfavorecidos. E essa abordagem, ela nos ajuda a estabelecer uma referência ao argumento de que essas desigualdades não são aleatórias, não são fatos isolados, mas refletem fenômenos estruturais mais amplos. Agora, os métodos quantitativos, eles têm as suas limitações. Em muitos dos casos, os dados agregados eles não são capazes de captar certos aspectos da experiência da discriminação. Então, se nós quisermos explorar as formas como o racismo afeta a vida cotidiana das pessoas, seja a partir das suas percepções, seja a partir dos seus sentimentos, das suas relações pessoais, a gente precisa recorrer a outros métodos. São os métodos qualitativos. Então, as entrevistas, as etnografias, os grupos focais, eles são alguns dos meios que nos permitem compreender melhor como os indivíduos se interpretam e reagem à discriminação. E são nuances que os números por si só não são capazes de revelar. Então, em síntese, a escolha metodológica ela é fundamental porque ela determina não apenas o que a gente vai encontrar, mas também o que a gente deixa de observar. Um estudo que se baseia exclusivamente em dados quantitativos, ele pode mostrar o impacto generalizado da discriminação racial em termos de indicadores sociais. Mas ele pode ser falho em descrever as experiências subjetivas, os processos interpessoais que sustentam essas desigualdades e são igualmente relevantes na explicação dessas desigualdades. Agora, por outro lado, uma pesquisa que se apoia em métodos quantitativos, ela pode oferecer uma compreensão mais rica das vivências de discriminação, mas ela pode ter dificuldade em generalizar esses achados para uma população mais ampla, ou para mensurar a extensão dessas experiências. E aí, no estudo da discriminação racial, essa reflexão metodológica é particularmente relevante, porque o racismo é um fenômeno que assume diferentes formas, um fenômeno que se manifesta em diferentes níveis. Então, uma abordagem que depende apenas de um único método pode ser insuficiente para capturar toda essa complexidade do fenômeno.
por isso, a integração dos métodos, a combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, ela é vista pelos pesquisadores como a mais eficaz para tratar analiticamente a questão da discriminação racial. E essa combinação ela permite não apenas identificar as diferenças, as disparidades estruturais, mas também entender os mecanismos subjacentes, as vivências subjetivas que sustentam essas desigualdades. Então, em linhas gerais, esse interesse crescente nos métodos de estudo da discriminação racial, ele reflete uma busca por abordagens que possibilitem um melhor reconhecimento do fenômeno. E a escolha dos métodos de estudo, ela possibilita não apenas descrever e mensurar a discriminação racial, mas também entender quais são as suas origens, quais são as suas manifestações e quais são as suas consequências em diferentes contextos, com o único objetivo de embasar a formulação de interdicções, de políticas públicas que promovam a equidade racial.